Bom, então vamos iniciar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviço de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. Este é um webinar que preparamos em conjunto com a Associação All for Integrity e com o Comitê Olímpico Português, a quem saúdo, nas pessoas da Ângela Malheiro, que aqui está, da Joana Gonçalves e do Alexandre Neves. Um agradecimento ao Rui Lourenço, da minha equipa, e que coordena esta área dos direitos humanos, e também à Elsa Mota, que está aqui na coordenação de toda esta edição, por assim dizer. Duas ou três notas iniciais para vos dizer o seguinte. Estas questões da integridade, não fazendo parte do referencial dos direitos humanos, que temos para muito brevemente sair e ser público, é uma área que nos tem preocupado bastante e que tem preocupado um bocadinho na linha daquilo também que é o programa do próprio Governo no âmbito da corrupção. Há aqui, no âmbito do perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, princípios, valores e competências que têm que ser trabalhados. E aqui neste webinar, denominado Direitos Humanos e Integridade, a questão dos valores será com certeza sempre muito colocada em cima da mesa. Por um lado, por uma associação que tem como seu escopo fundamental o combate a todo tipo de corrupção, ativa, mais passiva, etc., etc., mas que procura, de uma forma muito efetiva, travar essa batalha em sede de escolas. E já tem feito bastante trabalho, mesmo no ano letivo anterior, com escolas, sem uma ligação direta com a Direção-Geral de Educação, mas com uma presença sempre que necessária e sempre solicitada da Direção-Geral de Educação. Portanto, para a Associação, os meus agradecimentos por estarem aqui, por um lado, e por outro lado também dizer-vos que é com gosto que percebemos que a sociedade civil se movimenta também no sentido de procurar que estas questões possam ser trabalhadas, possam ser buriladas e possam ser faladas. Muito importante é aquilo que fazemos junto dos jovens, já que a sua capacidade crítica, incentivando-a no sentido de perceberem até que ponto estas matérias, que por vezes nos parecem muito estranhas, muito distantes, não são nem estranhas, nem tão distantes assim. Por outro lado, ao nível dos princípios, também eles evocados objetivamente, quer na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que tem aqui este domínio dos direitos humanos, quer no perfil dos alunos a sair da escola obrigatória. E, portanto, esta questão das competências é fundamental para que não só a capacidade crítica, como a capacidade de análise possam ser aqui muito documentadas. Mas eu recordo que as questões ligadas ao pensamento crítico e ao pensamento criativo, ao raciocínio e à resolução de problemas, estão muito em cima da mesa e muito vincadas nesta questão do perfil. E, portanto, é pelo perfil que nós vamos, e quem é docente desse lado saberá que são estes documentos base que norteiam toda a nossa ação educativa. Por um lado, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, por outro lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, por outro lado, o Decreto-Lei 55 e o 54 da inclusão, onde temos aqui, objetivamente, trabalho muito relevante feito por parte do Comitê Olímpico Português, que saúdo também, e depois as próprias aprendizagens essenciais que nos norteiam naquilo que é a essencialidade do aprendizado na sala de aula. Quando digo sala de aula, digo na escola, e na escola como espaço que pode e deve transformar a comunidade. Ou seja, aquilo que fazemos na escola tem que ter reflexo cá fora. E este webinar é um pouco isso, é tentar perceber aquilo que conseguimos fazer para que mais cedo ou mais tarde exista reflexo no exterior daquilo que é a nossa ação. A Associação All for Integrity e o Comitê Olímpico Português têm trabalho feito nessa área e daí terem aqui nesta parceria com a Direção-Geral de Educação procurado levar até vós esta primeira, enfim, este primeiro chamar de atenção para estas questões que têm muito a ver com a integridade. E era esta a minha introdução, por assim dizer, saudar-vos, saudar todos e passar a palavra para o Rui Lourenço, que conduzirá aqui a sessão até ao final. Muito obrigado pelos dias. Tudo bom. Obrigado, caro diretor de serviços. Eu agora, sem mais delongas, vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes de hoje, porque o que interessa realmente é ouvi-los e não ouvir-me. Ora bem, o primeiro nosso
convidado, que faz parte da All for Integrity, é o Alexandre Abrantes Neves. O Alexandre é estudante de Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica Portuguesa, já colaborou na Visão e Rádio Renascença como jornalista e é atualmente cronista e gestor de redes sociais no jornal Sete Margens. Foi presidente do júri na primeira edição da Rede de Escolas Anticorrupção e é o atual diretor do programa. Da mesma associação, Ângela Malheiro é licenciada em História, variante História de Arte, é mestre em Práticas Culturais para Municípios e doutoranda em História Contemporânea. É professora de História e de História da Cultura e das Artes no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa. A par da atividade de docência, é investigadora no IRSCM, criadora e autora do canal de YouTube Bumba na História e autora do livro infantil As Aventuras no Sótão do Avô João. É desde setembro de 2021 vice-presidente da Associação All Integrity e a criadora do programa Rede de Escolas Anticorrupção. A terceira convidada é Joana Catarina Martins Gonçalves, é do Comitê Olímpico de Portugal e é licenciada em Ciências do Desporto, Brunel University, e pós-graduada em Gestão Desportiva e também em Direito do Desporto. É atualmente gestora do projeto e Integrity Officer no Comitê Olímpico de Portugal. O seu trabalho é desenvolvido maioritariamente na área da integridade desportiva, designadamente a respeito da prevenção e capacitação para a manipulação de competições desportivas e safeguarding. Integra vários projetos e grupos de trabalho dirigidos por organizações nacionais e internacionais. E, posto isto, caro Alexandre, é para ti agora a palavra. Olá, Rui, obrigado, boa tarde, obrigado a todos e obrigado também por esta oportunidade de podermos apresentar aqui o programa da Rede de Escolas. Eu vou começar aqui por partilhar o ecrã. Mas acho que a primeira palavra vai ser aqui da Ângela, porque ela é a criadora do programa e, portanto, faz todo o sentido ser ela a começar por explicar as origens da Rede de Escolas. Muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer já em primeiro lugar ao Dr. José Carlos Sousa, que fez a introdução, e ao Rui Lourenço, acima de tudo porque já abriram aqui a porta para alguns aspectos que me parecem fundamentais e que nos vão ajudar a compreender a implementação, como é que se pode implementar este programa da Rede de Escolas Anticorrupção. O Dr. José Carlos fez uma introdução extraordinária, não quero alongar muito relativamente a isso. Uma das motivações que nos levou a introduzir este tema nas escolas, através do nosso programa, foi precisamente o nosso contexto, que não é o único, não é? Que não é isolado no mundo, mas esta consciência de que é a partir da escola que nós podemos fazer a diferença. Não é a diferença na eliminação da corrupção, porque isso é certamente uma utopia, mas no papel importante que a escola tem na formação dos nossos jovens e, sobretudo, na mudança de comportamentos e na cada vez maior sensibilização que temos que fazer junto dos jovens relativamente a determinadas práticas que, no fundo, muitas das vezes estão instituídas no nosso dia-a-dia como alguma normalidade e que devem ser desconstruídas. Todo este programa, e pedi ao Alexandre que desse aqui mais um toquezinho, exatamente, todo este programa e que teve na equipa original, na equipa base,
tem pelo menos 2 professores, e portanto isso fez a diferença porque conhecemos bem o funcionamento quer da escola pública, quer da escola privada, conhecemos estes documentos muito importantes que o Dr. José Carlos Sousa referiu e que são eixos centrais para toda a formação transversal ao longo dos diferentes ciclos e, portanto, na concepção deste programa nós não quisemos deixar de fora documentos importantes como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que logo na sua introdução faz precisamente a referência do papel da educação para a cidadania como um dos lugares centrais para melhorar o conhecimento, a formação em matéria de transparência e integridade. E depois os documentos associados à escola, nomeadamente as aprendizagens essenciais e também o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Depois pensamos que, conhecendo muito bem a escola, nós não queríamos ser um problema para a escola, um problema para os professores. Sabemos que todos os dias chegam às escolas projetos extraordinários de associações, de instituições muito meritórias, e por isso aquilo que era o nosso grande objetivo e que continua a ser o nosso objetivo é que este programa seja sentido pelas escolas, por um lado, como uma urgência, uma necessidade, mas que ele não seja mais trabalho para o professor, mais complexidade naquilo que são o dia a dia da escola. E por isso, o próximo slide, Alexandre, e por isso consideramos que tínhamos que estruturar, tínhamos e fizemos a estruturação deste programa pensando em 2 domínios muito importantes. Por um lado, a flexibilidade do programa. Sim, ele está muito orientado para as questões da formação para a cidadania, mas não podemos esquecer que os diretores de turma, particularmente os diretores de turma, são de áreas disciplinares muito distintas e por isso queríamos tocar diferentes dimensões disciplinares, por um lado. Por outro lado, flexibilidade. Aquilo que nós apresentamos são objetivos que devem ser cumpridos e depois apresentamos propostas. Os professores podem seguir aquelas propostas, podem adaptar o programa à realidade da sua turma, do seu ano, da sua escola. Portanto, estas 2 ideias muito importantes da interdisciplinariedade e da flexibilidade. Por outro lado, como é que se combate, que é aquela questão que todos os dias nos fazem, como é que se combate a corrupção a partir da escola? E, portanto, para nós é essencial estes 5 pilares do programa. Nós queremos expor os nossos alunos pela intervenção dos nossos colegas, professores, sejam eles de que áreas forem, expor os nossos alunos aos conceitos. O que é isso de corrupção? Será que o significado da corrupção na Europa Ocidental é igual numa América Latina? Os números, todos os anos ouvimos falar do índice da percepção da corrupção. Qual é o significado desse documento? Há críticas, não há críticas? Se é uma percepção, o que é que isto na verdade significa? Que outros temas estão ligados à corrupção? O lobbying, o que é o lobbying? Conflito de interesses? Esta terminologia, esta taxonomia, esta linguagem, que é muito importante e que todos os dias entram casa dentro pelos órgãos de comunicação social, é muito importante. A par disso, é muito importante também dar a conhecer aos nossos alunos quais são os principais atores, não os protagonistas da corrupção. Nós não queremos trabalhar as dimensões mediáticas que no nosso país tem tido nos últimos anos. Para isso a imprensa fará muito melhor trabalho do que nós. O que nos importa é dar a conhecer aos nossos alunos que instituições existem, que estudam, que investigam e que combatem na prática, seja do ponto de vista nacional, quer seja do ponto de vista internacional. Com isto nós pretendemos, com as metodologias que vamos propondo, consciencializar cada vez mais os nossos jovens para o impacto que a corrupção tem, por exemplo, na dimensão social e na dimensão económica do nosso país. Quanto custa a corrupção no nosso país? E de que forma é que nós podemos, no nosso dia a dia,
não é? Mudar os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos não têm necessariamente a ver com o facto de termos algum comportamento que tenha alguma implicação na transparência ou falta dela. Mas como cidadãos podemos exigir que as instituições, as empresas, o próprio sistema político seja mais transparente e íntegro. E, portanto, há aqui atividades muito em torno destas questões da ação, da mobilização, do conhecimento sobretudo também em ligação direta aos órgãos do poder, quer sejam eles órgãos de poder local, quer sejam órgãos de poder central. Como objetivo último de mudança de comportamentos, sejam eles individuais, sejam eles até da gestão da própria escola, da própria comunidade educativa, do próprio país. Claro que isto parece utopia, não é? Como é que nós podemos mudar estas coisas em curto espaço de tempo? Nós não falamos em tempo. O que é importante é cada vez mais essa sensibilização, essa interiorização por parte dos nossos jovens, sobretudo nos anos mais avançados, que são aqueles que estão mais próximos de ter poderes de decisão, que estão mais próximos de poder exercer o seu direito de voto, que têm que ser certamente estimulados para uma participação, uma cidadania ativa, esclarecida, consciente, para que possamos ter e construir um país mais justo, que é o que todos queremos certamente. E passo agora a palavra para o Alexandre. E a verdade é que, obrigado, Ângela, por esta introdução e explicação da origem do programa. E a verdade é que, antes de também passar para o que é que nós pretendemos com esta segunda edição, é importante, e também porque nos enche não só de orgulho, mas de entusiasmo para o futuro, falar desta rede de escolas que nasceu no ano letivo passado e que nós agora queremos expandir. E nós tivemos 17 escolas a participar o ano passado, entre o ensino público, o ensino privado, o ensino profissional, num total de quase de 1.350 alunos e quase 30 professores, e não só em Portugal continental, também na Madeira e em Macau, a Escola Portuguesa de Macau, que apresentou, à semelhança de muitas outras escolas, trabalhos muito interessantes e que nos surpreenderam também por nos fazer perceber que esta luta por uma cultura de integridade vai para além, vai para lá de Portugal, vai além fronteiras. E apesar do programa estar aqui especialmente desenhado para o do 9º ao 12º ano, e pegando num dos eixos que já referimos aqui ser um dos eixos principais do programa, a flexibilidade, nunca queremos que esta sugestão dos principais destinatários seja um entrave para a implementação do programa. Se um professor, um diretor de turma, um diretor de uma escola achar que faz sentido trabalhar este programa com uma turma de 8º, de 7º ano, para nós não somos ninguém para dizer que não faz sentido. Não conhecemos a dinâmica de cada turma, não conhecemos a dinâmica de cada escola e, portanto, estamos mais do que abertos a expandir o programa também para outros anos de escolaridade. Em relação às áreas disciplinares, e como também já referimos, a questão da interdisciplinaridade é algo muito importante no projeto. Obviamente que damos a respectiva importância à formação para a cidadania, mas a experiência que também temos da primeira edição é que o tema da corrupção e da anticorrupção pode ser tratado tanto na história, no português, na filosofia, na matemática, nas ciências exatas, nas ciências experimentais. E passando então agora para a questão aqui de como é que nós estruturamos o nosso programa, nós decidimos dividir o programa em 3 grandes missões. E esta questão aqui da missão, a palavra missão também com a simbologia de querer mudar e de semear de lançar estas sementes para uma cultura de integridade. E é uma missão possível, a de conseguirmos combater a corrupção a partir da escola. Esse também é o subtítulo do nosso programa. E nesta primeira missão, que está agora até ao final de outubro em curso, o objetivo é aqui apresentar o programa dentro da escola, dentro da comunidade educativa. Este webinar será, sem dúvida, um desses momentos. Falar do que é a Rede de Escolas, o que é que a Rede de Escolas já fez na primeira edição, porque é que o programa é interessante, apresentar a um encarregado de educação que apresenta um professor, a um diretor de turma, em conselhos de turma, em conselhos pedagógicos, expandir e promover o programa.
para depois sim passar para esta segunda missão, que é aqui já colocar mesmo as mãos na massa e a tratar o tema junto dos alunos. Eu gosto muito desta ideia de que nós não conseguimos tratar nenhum tema e não conseguimos, de facto, discutir os assuntos sem conhecermos a base, sem conhecermos os conceitos, as consequências e os impactos na nossa sociedade. E, portanto, nós não construímos uma casa pelo telhado, não começamos a construir uma casa pelo telhado. E, portanto, a nossa ideia com esta segunda missão, de olho na corrupção, é tratar tudo o que é tema, tudo o que é conceito relacionado com o fenómeno em grande escala. O que é uma porta giratória? O que é o tráfico de influências? O que é o lobbying? A diferença entre corrupção ativa e corrupção passiva? Que instituições é que são chamadas a apresentar propostas e também na luta contra a corrupção, dentro e fora de Portugal? Que obstáculos existem dentro de Portugal, seja a nível legal, seja a nível de comportamentos, refletir porque é que Portugal continua sem ter uma posição de vanguarda na prevenção e no combate à corrupção. E para isto, os professores podem utilizar uma panóplia de estratégias, de recursos. No nosso site podem encontram uma data de listas de curtas-metragens, sites de instituições, filmes que podem utilizar para desenvolver atividades dentro da sala de aula e que vai ser atualizada muito brevemente essa página, mas também podem utilizar os seus próprios recursos. Portanto, não há aqui, tudo o que nós apresentamos é uma série de propostas, nunca nada prescritivo. O que nós depois vamos, e eu já explicarei isso daqui a pouco, o que nós fazemos no final de cada missão é perceber se de facto os objetivos que nós apresentamos, portanto distinguir a terminologia, conhecer os principais obstáculos e tudo mais, se estes objetivos são de facto cumpridos. Se é feito através de um debate, de trabalhos de grupo, de uma apresentação, de ver um filme e depois fazer uma ficha de leitura, fica ao critério de cada professor e também das dinâmicas de cada turma, de cada escola e também da disciplina onde o programa, obviamente, é implementado. E depois, sim, a missão 3. Esta missão do cidadão em ação por uma cultura de integridade. E aqui a ideia é mesmo sair, nem que seja metaforicamente, da sala de aula. Portanto, colocar os alunos em contacto com o poder local ou com o poder central a partir desta âncora de todo o programa que é a corrupção. No meu dia-a-dia, na minha zona de residência, na minha freguesia, na minha câmara, no meu município, que práticas de transparência é que existem? Como é que a minha Câmara Municipal tenta combater a corrupção? Existiu algum caso de corrupção? Que medidas de prevenção surgiram depois desse caso ter sido identificado e analisado e investigado? E, portanto, a ideia aqui é fazer aqui a ponte com quase que a vida na prática. Portanto, promover práticas de cidadania no contacto direto com os responsáveis e com as instituições que têm, de facto, um papel nesta luta e na prevenção contra a corrupção. E, mais uma vez, há uma data de atividades, uma série de atividades que nós, de facto, sugerimos: entrevistar um responsável político, promover uma palestra com um deputado, com um ministro, com um secretário de Estado, com o presidente da Câmara, com o presidente da Junta. Esta também é a atividade do braço direito, passar um dia com um presidente ou o vereador e perceber o seu dia-a-dia, como é que também as práticas de transparência fazem parte das suas funções, analisar o site da Assembleia da República, dos partidos, analisar até as performances dos deputados, para passar aqui para a prática e para como a corrupção é de facto um assunto que influencia o nosso cotidiano. E no final do ano, no final da nossa segunda edição, e à semelhança do que já aconteceu na primeira edição, vamos ter uma cerimónia final, e eu já falarei de datas daqui a pouco, porque é também sempre um assunto de algum stress para todos nós, mas no final da nossa segunda edição, e de acordo com o regulamento que podem encontrar no nosso site, cada escola que participa no programa vai receber o certificado de escola embaixadora,
do programa da Rede de Escolas Anticorrupção, e também o selo digital que pode utilizar nos documentos oficiais, da mesma forma que utilizarão, por exemplo, o selo da Ecoescolas. E este selo digital vai ficar então dividido entre ouro e prata, e que, segundo o regulamento, as escolas que fazem todas as missões recebem o selo de ouro, as escolas que fazem apenas a missão 1 e 2, portanto não passam para a missão do contacto com o poder local e com o poder central, recebem apenas o selo de prata. E cada professor e aluno receberá também um cartão de identidade de embaixador ou de professor, de embaixador ou de professor embaixador da Rede de Escolas Anticorrupção. A nossa ideia aqui é que, a partir do momento em que uma escola faz parte do programa, também ela tem um papel e também ela já construiu um caminho para conseguir aprofundar a cultura de integridade por todas as escolas em Portugal, e promover o programa e também conseguir recrutar mais escolas, mais professores e mais alunos. E em relação então a datas, também porque a questão do planeamento é importante para qualquer sítio, principalmente para uma escola, não é? Onde tudo acontece a um ritmo muito acelerado. Esta primeira missão de divulgar o programa dentro das escolas, aqui entre julho e setembro, portanto, julho, setembro, outubro, a divulgar aqui basicamente promover, como eu já disse, para depois conseguirmos aumentar aqui o número de adesões, e depois sim a missão 2 já com o trabalho com os alunos durante este primeiro período letivo, onde se desenvolvem as atividades lá está relacionadas com a questão dos conceitos, das instituições, das consequências, dos planos de transparência, e pode-se desenvolver atividades durante todo o período letivo, e a ideia é que na semana de dia 9 de dezembro, portanto entre 5 e 9 de dezembro, haja aqui uma apresentação pública dos trabalhos na comunidade educativa. E quando eu digo uma apresentação pública, os contornos e os moldes ficam mais uma vez ao critério de cada escola e de cada professor. Pode ser uma exposição, pode ser a partilha nas redes sociais, podem-se afixar cartazes pela escola, portanto, também o ano passado tivemos uma multiplicidade de formas desta apresentação pública dos trabalhos, que cada professor, cada escola acaba por decidir de acordo com o que fizer mais sentido e também com as dinâmicas das turmas que participam. E porquê o dia 9 de dezembro? Porque é o Dia Internacional contra a Corrupção. A simbologia do 9. Também lançámos o programa dia 9 de julho, é algo que tentamos manter aqui na questão da rede de escolas, exatamente porque eu não queria passar já, é um dia fulcral e que serve aqui de simbologia de todos os objetivos do programa. E entre dia 10 e dia 30 de dezembro, as escolas submetem no nosso site evidências dos trabalhos e dos projetos que realizaram ao longo desta primeira missão, desta segunda missão. Quando eu digo evidências, e também para que não fiquem a achar que é algo muito desenvolvido, não. É uma grelha onde se explica qual foi a atividade, de uma forma muito resumida, com que anos, com que anos letivos, em que disciplinas, e um breve descritivo da atividade, e depois sim a indicação de uma fotografia, de um vídeo, de uma apresentação, de um documento, uma prova de que, de facto, a atividade aconteceu e que elucida os moldes e os objetivos também do professor em desenvolver a atividade com aquela turma. Porquê? Porque o programa da Rede de Escolas tem um júri multi-interdisciplinar, não só ligado à área da educação, que no final de cada missão vai receber estas evidências e vai validá-las, nunca avaliá-las. Como a Ângela disse desde o início, e também também já eu referi, o nosso objetivo aqui não é sermos de alguma forma prescritivos ou fazermos uma avaliação pedagógica das práticas, dos materiais, das atividades desenvolvidas pelas escolas. Não, de forma alguma. Nós não temos a capacidade para perceber qual é a dinâmica de cada turma, qual é a dinâmica de cada escola e o que é que funcionaria melhor ou pior com cada escola. O que nós queremos, de facto, perceber é se, de acordo com os objetivos que nós definimos para aquela missão, se aqueles objetivos estão a ser cumpridos, se de facto se fala de corrupção e se fala dos conceitos, dos atores, das instituições, das consequências, e não se está a falar de outro tema qualquer. Passando então para a terceira missão,
que começa no início do segundo período. Há aqui este tempo para a validação das evidências por parte do júri da missão feita, da missão realizada durante o primeiro período, mas a partir do início do segundo período, obviamente que os professores podem e devem começar a implementar esta terceira missão de contacto com o poder local e com o poder central. E a lógica é sempre a mesma. Implementar a missão, ter uma altura de apresentação pública dos trabalhos e depois submeter as evidências dos trabalhos realizados. Nesta altura, nesta terceira e última missão, o momento fulcral para a apresentação dos trabalhos é, de facto, o 25 de Abril, a Semana da Liberdade, entre 24 e 28 de Abril, com a apresentação pública dos trabalhos, mais uma vez, com os moldes, os contornos que cada escola e que cada professor e que cada turma achar mais convenientes e que façam sentido, tendo em conta as dinâmicas e também os trabalhos realizados. Entre 1 e 5 de maio, a submissão das evidências dos trabalhos pelas escolas, para depois serem então validados pelo júri, para depois sim, dia 2 de junho, a nossa cerimónia final, ainda com o nosso local a definir, onde se encontram todas as escolas que participaram no projeto, os professores, os alunos, onde há aqui uma troca de experiências das atividades feitas ao longo do ano, do que é que se aprendeu, do que é que pistas é que temos para o futuro para continuar a implementar o programa, a falar da corrupção e da anticorrupção dentro da escola, de como a educação tem um papel fundamental nesta luta contra a corrupção, e será uma cerimónia que contará, obviamente, será o dia todo, e que contará, obviamente, com atividades e palestrantes também relacionados com o tópico da corrupção. E dou por terminada aqui a nossa apresentação da Rede de Escolas Anticorrupção, esperando que fiquem motivados e entusiasmados por participar no programa. As adesões estão abertas até dia 31 de outubro no nosso site, allforintegrity.org. O programa cumpre todas as disposições do RGPD, um ponto importante também, a realçar, e estamos também disponíveis para qualquer esclarecimento de dúvidas, de perguntas, inquietações, seja no final das nossas intervenções, passando agora também a palavra à Joana Gonçalves, do Comitê Olímpico de Portugal, seja por e-mail em redescolas@allforintegrity.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Pedia só que me confirmassem se me conseguem ouvir perfeitamente. Sim, Joana. Obrigada, Rui. Em meu nome pessoal, em nome do Comitê Olímpico de Portugal, agradeço e digo-vos que é um privilégio estar aqui hoje, com a oportunidade de, no âmbito escolar, da educação, poder partilhar aqui um pouco daquilo que é o trabalho que o Comitê realiza, nomeadamente no domínio da integridade, mais concretamente a integridade desportiva, que não está de todo dissociada daquilo que acabamos de ouvir, a importância de educar também a partir da escola. No fundo, o percurso que temos feito e o interesse e a importância de estendermos esta temática, concretamente na área da manipulação, da prevenção para a viciação de resultados, manipulação de competições, match fixing, existem vários termos, a importância de levar este assunto também aos alunos, aos professores e por aí. Eu vou então começar aqui por partilhar a minha apresentação. Penso que conseguem ver sem problema. E começar por dizer que, e há pouco dizia eu que não está de todo dissociada com o que acabávamos de ouvir aqui, quer da Ângela Malheiro, quer por parte do Alexandre. A integridade em si, no caso concreto do desporto, abraça um conjunto de temáticas, de problemas, sejam eles o doping, a violência, o assédio, o abuso sexual, e também a manipulação de competições. E esta última temática foi aquela que deu início à implementação de uma estratégia do Comitê de atuação muito prática, muito orientada para a ação, e mais à frente espero que consigam ganhar alguma dimensão das razões pelas quais, neste caso, nós começámos a trabalhar esta área. No fundo, a batota, podemos começar por falar assim, a batota em si é tão antiga como o próprio desporto, não é? Com corrupção, sem corrupção,
mas nos dias de hoje, e creio que todos terão essa consciência, os desafios que se colocam são muito diferentes. E porquê? Com a abertura do mercado de apostas desportivas, todo o desporto fica um pouco refém num conjunto de práticas e intenções ligadas muito também à corrupção e ao crime, que vão muito além daquilo que é o desporto, que é o contexto desportivo. E, portanto, isto desde logo coloca os nossos jovens, fundamentalmente, em situações de risco. E, portanto, o combate ao desconhecimento sobre estas matérias é mais que fundamental. E depressa o Comitê entendeu que era urgente levar estas temáticas às autarquias, chegar ao desporto de base, levar às escolas, temos feito esse trabalho com escolas, universidades, de diferentes anos escolares e idades também, adaptando sempre aquela que deve ser a mensagem ao destinatário. E, portanto, é evidente que trabalhamos diretamente com os nossos atletas olímpicos, com as missões, preparamos as delegações para aquelas que são as regras que hoje já são equiparadas ao doping nos Jogos Olímpicos, portanto, de facto, a nível internacional, nas mais variadas modalidades, a mão é bastante pesada ao nível da sanção para qualquer violação à integridade esportiva, nomeadamente no doping e na divulgação de resultados. Isto quer dizer competir para perder em troca de qualquer benefício, seja ele desportivo, financeiro ou de outra ordem. Mas, como dizia há pouco, vai muito além do desporto e, portanto, o desporto acaba por representar aqui um veículo bastante atrativo para práticas, e aqui a tal ligação que há pouco falava com as temáticas da corrupção que a All for Integrity trabalha e que é muito importante, porque de facto existem muitas intenções e muitas formas de lavar dinheiro, para criar capitais, portanto o crime organizado está mais que presente também no nosso desporto e muito debaixo do nosso nariz. E no fundo, aqui o nosso objetivo é desmistificar um pouco aquela ideia de que estas coisas só acontecem nas grandes ligas, nas ligas profissionais, no futebol, e não é bem assim, infelizmente, muito pelo contrário. Portanto, o aliciamento em troca de algum benefício junto de jovens acontece muito em jogos regionais, em terrenos que são muito menos escrutinados e, portanto, e daí a importância de chegarmos à base e de chegarmos às escolas. Não deixa de ser importante o trabalho que fazemos neste primeiro pilar que aqui está, e é aqui que o Comitê tem um papel muito mais ativo, na sensibilização, na capacitação, na educação dos atletas, dos treinadores, dirigentes, árbitros, juízes, também dos pais, trabalhamos também com famílias, mas como também com os estudantes e com os professores. Depois temos aqui dois pilares, e aí já fogem um pouco do nosso âmbito mais ativo, que é o apoio às federações desportivas na adoção de regulamentos adaptados que possam tratar destes assuntos, e a parte da cooperação e do intelligence, portanto aqui já mais na área da sofisticação e da partilha de informação relativamente às casas de apostas, à regulação das apostas sobre determinadas competições. No fundo, aquilo que nós apresentamos é uma base de formação muito orientada para a ação, que é customizada aos destinatários, consoante com quem estamos naturalmente a conversar. E, portanto, através de sessões que são muito práticas, no fundo, procurar dar-lhes ferramentas para que eles consigam, inicialmente, ou no mínimo, conhecer o que é isto da manipulação de resultados. Se calhar já não é só aquilo que eu achava que existia da batota, já tem outras coisas envolvidas, há outros contornos, há uma maior complexidade também devido a toda uma sofisticação dos sistemas e da facilidade com que se partilha informação e, portanto, dotá-los de ferramentas muito práticas para saber reconhecer, para saber a importância de dizer que não e de resistir a a questão do jogo físico. As apostas nos jovens é muito preocupante. Ainda que saibamos que é proibido apostar em Portugal a menores de 18 anos, a maioria dos jovens com quem nós trabalhamos apostam. E temos dados muito preocupantes, estamos a falar desde os 12, 13 anos, na companhia naturalmente dos seus pais. E a sensibilização para estes riscos, não só em comportamentos aditivos ao jogo mais tarde, como também porque os podem colocar como alvos mais apetecíveis por parte de entidades e de grupos que estão fora do desporto, é muito importante.
E, portanto, feito aqui o contexto, passando aqui à área mais prática, nós trabalhamos com um universo bastante alargado e queremos alargá-lo ainda mais nesta área, e com todas as idades e níveis de responsabilidade, quer no desporto, quer fora do desporto. E porquê? Porque isto é muitas vezes um problema que é de saúde pública, portanto, que se estende a toda a sociedade. E é importante termos essa consciência. Aqui estão representados os nossos embaixadores do programa, temos o João Sousa do ténis, o David Rosa do ciclismo, a Telma Monteiro do judo, a Patrícia Mamona do atletismo e o Fernando Pimenta da canoagem, são os nossos 5 embaixadores que trabalham a par e passo connosco e que também eles já administram sessões, palestras breves, mas muito orientadas, como dizia há pouco, e que, claro, é completamente diferente de ter quer a Joana Gonçalves, o João Paulo Almeida do Comitê, do que ter uma Telma, um João Sousa, um Fernando Pimenta a falar com os jovens. Portanto, a forma como eles captam a mensagem é muito diferente e interiorizam de outra maneira. E, portanto, o programa está nesta fase de capacitar os embaixadores para que eles próprios também possam ter toda a autonomia dentro daquela que é a agenda ainda difícil, porque felizmente todos eles ainda estão no ativo, como sabem, portanto sempre que há uma oportunidade eles também colocam as mãos na massa, como nós dizemos, e trabalham diretamente com os jovens. E no caso do Fernando e da Telma já tem vindo a acontecer, quer nas suas modalidades, quer também em escolas. Com o desenrolar do programa que foi estabelecido em 2017, nós fomos desenvolvendo recursos educativos que estão todos disponíveis na nossa página e que nos parecem que se revestem de muita importância, porque inicialmente levávamos a mensagem e testemunhos aos nossos participantes, mas muitas vezes não tínhamos o suficiente para lhes deixar, no fundo, além da mensagem. E hoje já temos um conjunto de vídeos temáticos, de testemunhos dos embaixadores, a própria brochura com conceitos muito básicos e práticos que é importante nestas idades eles terem presentes, e foi desenvolvido um guia de integridade que aborda toda esta estrutura, quer do lado do desportista, do utilizador, quer do lado de uma organização desportiva e também de uma escola, se assim entenderem, como desenvolver políticas de prevenção e de combate às violações de integridade. Portanto, com este conjunto de recursos também se foi desenvolvendo aqui uma rede de cooperação interna e externa com ligação direta ao Comitê Olímpico Internacional e com o apoio da nossa Comissão de Atletas Olímpicos. Portanto, o programa foi ganhando aqui outra forma e, paralelamente, fomos trabalhando e trabalhamos em projetos internacionais com os Comitês Olímpicos de Língua Portuguesa. Portugal, felizmente e com muito orgulho, dizemos que é um líder nesta matéria, portanto, nós estamos neste momento a capacitar aqui os nossos países de língua portuguesa, língua oficial portuguesa, também no sentido de implementarem o seu próprio programa de integridade e também nas suas escolas. E, portanto, trabalhamos regularmente com entidades como a Polícia Judiciária, a Transparência Internacional, a própria Interpol, o Conselho da Europa e por aí, e o Conselho de Prevenção da Corrupção também tem sido uma entidade muito importante neste percurso. Passando mesmo à prática, quais é que são as temáticas? Portanto, isto é só um exemplo muito simples daquilo que é o que nós abordamos quando prestamos estas sessões de formação. Por norma são curtas, de 30 minutos, podem se estender mediante o interesse, mas tentamos que não sejam muito maçadores, porque o tema em si também não é propriamente, pelo menos ao início, aliciante. Portanto, dar uma ideia e passar uma figura daquela que é a dimensão da ameaça, procurar, e quando trabalhamos com desportistas, e muitos dos nossos alunos, felizmente, praticam desporto, portanto, eles levam muito destas matérias também para os seus clubes, qual é a regulamentação existente na sua modalidade. Portanto, o que é que a minha modalidade diz sobre eu apostar na minha competição? Posso dizer desde já que em Portugal é proibido a menores de 18 anos, adultos é proibido a qualquer agente desportivo apostar na sua competição ou numa competição onde tenha qualquer envolvimento direto ou indireto.
Portanto, isto a nível disciplinar, desportivo, mas também está consagrado na nossa lei. Portanto, é prestar-lhes alguma consciência sobre o que diz a nossa legislação, que tem também sanções que vão até pena de prisão. Passar-lhes algum conhecimento sobre o interesse do crime organizado no desporto e porquê, porque é que isto é tão apetecível. Muitas vezes eles pensam que nós estamos a falar de ficção científica, mas não, nós acabamos por dar contextos que acontecem regularmente, infelizmente, muito práticos e que não são assim tão diferentes do contexto em que eles próprios também vivem. E depois das consequências, os fatores de risco, consequências, o impacto na carreira desportiva, na vida pessoal dos seus familiares e, por fim, o mais importante, saber o que fazer. Saber como atuar, com quem falar, se porventura alguma vez forem abordados no sentido de alterar ou, neste caso, já nem estamos a falar de perder de propósito uma competição. Portanto, é possível manipular uma competição alterando o desenrolar normal da mesma. Isto quer dizer, por exemplo, no ténis, perder o primeiro ponto, perder o terceiro set, o segundo set, por aí. Portanto, no ténis, neste caso, existem mais de 60 variáveis onde se podem apostar. E, portanto, qualquer uma destas pode ser utilizada para fim de apostas e o atleta pode fazer essa manipulação. Depois é claro que é sempre ele, infelizmente, que sofre as principais sanções. Também acontece os próprios agentes esportivos verem aqui uma saída como uma forma fácil de ganhar dinheiro e utilizar a sua própria prestação, infelizmente isto também sucede, para retirar ali algum benefício financeiro. E, portanto, essa também é uma realidade. E, no fundo, alguns fatores que aqui potenciam a proliferação deste problema, claro que sim, a globalização, a expansão do mercado de apostas, como assim disse, e a sofisticação dos dispositivos. Hoje em dia é perfeitamente possível e acontece muito uma competição desenrolar-se em Portugal, ter uma casa de apostas ilegal no Sudoeste Asiático com uma organização criminosa com proliferação em vários países e é extremamente difícil de desmantelar esta rede. Portanto, o desporto é apenas só mais uma área do crime e é visto aqui mesmo como um veículo para tal. E portanto, é o desporto também, quer no desporto, quer na escola, que tem que se preparar melhor, combater o desconhecimento e saber que ferramentas é que pode e deve utilizar para combater isso. Eu vou agora aqui acelerar um bocadinho, penso que já estamos a ficar sem tempo, mas esta ameaça global, só para terem uma ideia, estamos a falar, estes dados são de 2015, portanto, já foi aqui um último apanhado que o Comitê Olímpico Internacional fez em conjunto com o Interpol. Estamos a falar de um mercado que move mais de 140 bilhões de dólares por ano, só em apostas desportivas. Okay? Portanto, é realmente muito dinheiro e o desporto é um pouco um peão aqui no meio disto tudo. E muitas vezes nem nós, nem os nossos jovens, os nossos filhos, acredito que muitos de vós sejam pais, temos esse conhecimento. E mais de 80% das casas de apostas são ilegais. Portanto, hoje em dia é possível apostar em tudo, independentemente se estão no mercado regulado ou não. Por exemplo, é altamente proibido em qualquer país haver apostas sobre competições jovens, mas elas existem. E, portanto, e daí colocarem os nossos jovens, muitas vezes, que praticam desporto, mesmo no desporto escolar, um pouco mais vulneráveis, até sem eles saberem. Isto depois cruza com outras questões, nomeadamente como a partilha de informação, a forma como eles gerem as redes sociais e como eles se mostram atrativos para quem, na prática, para quem é pago apenas para avaliar e acompanhar as redes sociais dos jovens, quer em Portugal, quer noutros países. Principais fatores de risco que aqui temos, e isto é muito consignado ao desporto, mas no fundo as próprias carências financeiras e a adição ao jogo, os vícios, lá está a ideia de conseguir obter dinheiro de forma fácil e os jovens alimentarem esta ilusão é de facto muito, muito problemático. Nós trabalhamos eu diria, com a maioria das modalidades esportivas,
da base, portanto, desde as seleções nacionais, associações regionais, ao alto rendimento, aos atletas olímpicos, portanto, ao topo do topo, e digo-vos que temos miúdos, por vezes, que partilham, quinto e sexto ano, que eles próprios fazem uma espécie de consultoria aos colegas, a cobrar dinheiro, sobre onde se deve apostar. Portanto, isto é só para vos dar aqui um exemplo daquela que é a realidade que se vive também nas escolas. E à medida que nós fomos trabalhando com estes jovens, de diferentes modalidades, portanto, isto é um assunto que não escolhe. É verdade que algumas são mais vulneráveis que outras, mas é um assunto que não escolhe desportos, nem escolhe idades. Fomos percebendo que cada vez mais era urgente conseguirmos também levar a temática às escolas e para que eles percebam o que é que devem e o que é que não podem mesmo de todo fazer. Portanto, o facto de se tornarem especialistas em apostas, muitos deles, e acontece comigo, muitas vezes estou a dar sessões de formação e percebo que eles rapidamente dominam muito mais do que eu a complexidade das odds e todas aquelas questões, e desde a idade muito tenra. E à medida que o tempo vai passando, e nós já fazemos isto há cerca de 5 anos, vamos percebendo, por exemplo, eu recordo-me que no início fazíamos estas sessões apenas para maiores de 14 anos. Recentemente recebemos aqui uma seleção nacional, muito jovem, e a sensação com que fiquei é que temos que começar a trabalhar a partir dos 12. Portanto, cada vez mais temos que começar a trabalhar mais cedo esta área em concreto, como com certeza existem outras, porque tudo está a mudar e tudo está a mudar de forma muito, muito rápida. Combater a falta de informação, um código do silêncio que existe, porque é verdade que e particularmente no desporto, não é fácil partilhar, denunciar este tipo de questões, que o meu colega, por exemplo, está a fazer batota, que o meu colega vai receber dinheiro para fazer ali um pouco de batota. Portanto, tudo isto é muito difícil de penetrar e desmistificar até no próprio desporto. Mas é importante que se entenda que muitos destes fatores os tornam alvos muito fáceis e com lucros elevados. E o crime é isso mesmo, é a gestão do risco. Portanto, se eu faço parte de uma organização criminosa e olho para o desporto, para algumas competições menos conhecidas, menos escrutinadas, e percebo, ok, qual é a probabilidade de ser apanhada? É pouca, com um lucro elevado. E neste momento as casas de apostas oferecem na ordem dos 95% em prémio, portanto, mesmo que eu invista 100, recebo 95%, torna-se um pouco o perfeito para lavar dinheiro. Só este exemplo deixa-nos logo a refletir um bocadinho. E passamos também por exemplos práticos sobre abordagens que existem, não como, muitas vezes, não como nos filmes de pistola apontada, mas com abordagens que vão acontecendo, de pessoas que acompanham a performance. A partilha nas redes sociais também leva muito a que se consiga identificar fragilidades, como estar muito desmotivado, precisar de dinheiro, ajudar a família, coisas que por vezes todos nós até partilhamos por vezes um pouco mais do que aquilo que devíamos, e portanto logo aí percebe-se que poderá ser um alvo interessante para ser abordado mais tarde. O que é certo é que uma vez cedendo, mesmo que seja por um aspecto muito pequenino de uma competição, ficamos completamente capturados, porque invariavelmente, e aí acontece, e nós temos muitos testemunhos, infelizmente, sobre isso, é que quando se quer sair já não se consegue, como em qualquer área do crime. Porquê? O que é dito à pessoa que quer sair, ok, já tive aqui a minha parte, não quero ter mais nada a ver com isto, arrependi-me, tenho medo, é que não, tu sais quando eu quiser, porque senão eu vou dizer o que tu estiveste a fazer. Portanto, e isto junto aos jovens é altamente complicado, porque eles fecham-se em copas, não falam, e a posição de professor, pai, de mãe, de treinador, dirigente, muitas vezes é fundamental. Porquê? Porque se conseguem antecipar alguns sinais, conseguem-se reconhecer algumas situações e tentar perceber o que se passa, seja por trás disso. Pode estar uma situação, parece pequena, mas que se pode tornar muito grande, colocando em causa questões disciplinares, como dizia há pouco, de ordem criminal, mas fundamentalmente na vida pessoal deles. E o que acontece muito também é que quando chegam até nós a pedir ajuda, já é tarde, porque já estão envolvidos numa situação muito mais complicada.
Há pouco falava da partilha de informação, deixo aqui 2 exemplos, isto é muito consignado aqui ao tema desportivo, mas para reforçar aqui a ideia que hoje em dia tudo é alvo de uma aposta, praticamente tudo. Existem os casos mais insólitos, poderão conhecer alguns com certeza, como o futebolista inglês, e provou-se que foi sancionado por isso, que ele iria ser substituído a um determinado minuto, chegava ao banco de suplentes e comia maçãs. Portanto, às vezes é tão insólito como isto. E que só aquele comportamento estava a ser alvo de apostas no Sudoeste Asiático. E, portanto, havia ali uma rede que estava envolvida no assunto. Como dizia, e em jeito aqui de conclusão, deixando desde já sempre disponível e muito entusiasmada com a oportunidade de vir a trabalhar convosco e com os vossos alunos, deixo aqui estes 3 R's. Reconhecer todo este contexto, o que é que anda aqui a rondar, o que é a manipulação de competições, o que era no tempo do 1x2, portanto se apostava só até a competição iniciar, os riscos eram muito menores, o dinheiro envolvido em prémio era muito menor também, existia um monopólio, não existiam 11, 12, 13 casas de apostas licenciadas, mais todas aquelas que não são licenciadas. Não havia uma partilha de informação com a rapidez e com a sofisticação que existe hoje. Portanto, conhecer todo esse contexto e perceber como é que me devo proteger e antecipar problemas. Resistir perante qualquer abordagem ou até conhecimento de terceiros colegas estarem envolvidos neste tipo de situação, seja o uso excessivo das apostas desportivas, seja algum tipo de abordagem ou desconforto que eles estejam a passar, portanto, reagir logo que possível, dizer que não e perceber com quem falar. Nunca ficar por aí, reportar é fundamental, seja junto de um professor, junto dos pais, de um dirigente, do treinador, até das autoridades. A Polícia Judiciária tem uma unidade que trabalha especificamente esta área, o Comitê Olímpico Nacional, portanto, as próprias federações das modalidades já estão, a maioria delas, bastante conscientes para este assunto também. E existem linhas anónimas e confidenciais online de organizações internacionais, o próprio Comitê Olímpico Internacional também tem, onde eles poderão sempre deixar preocupações, denúncias e aquilo que entenderem. No fundo, é passar esta mensagem que o silêncio acaba por passar para o outro lado, que o desporto não reage e que se pode continuar a tentar. E é este silêncio que nós temos que combater com ferramentas muito práticas, para que eles, naquilo que é o seu dia-a-dia, adaptado à sua idade, devem saber implementar. Deixo-me então à disposição. Muito obrigada e até já. Obrigado, Alexandre, Ângela e Joana, por este momento. O tempo passou, a hora passou. Ainda tinha pensado colocarmos algumas perguntas, mas já não é possível. Aquilo que iremos fazer, e eu creio que da vossa parte haverá essa abertura, nós recebemos algumas perguntas e vamos responder a essas perguntas por e-mail conjuntamente convosco. Pode ser, não pode? Não há qualquer problema, ou não? Com certeza. Pronto. Entretanto, com certeza vamos trabalhar convosco nesta vertente, que é muito importante, não é? É que há muita gente que é tão fácil corromper e ser corrompido que há muita gente que acha que isso nem existe, não é? Porque é um ato para muitos tão natural como respirar. E por isso realmente é importante mostrar que não é assim, é importante ver com os nossos jovens, essencialmente, a forma como podemos e devemos combater este flagelo que realmente prejudica todos nós, porque prejudica a nossa sociedade. Obrigado aos três. Isto agora do igualdade de género também temos de ter cuidado. Pela vossa partilha. Vamos com certeza continuar a trabalhar. Obrigado a todos aqueles que se inscreveram e que estiveram aqui a ouvir-nos. Acho que ficaram mais ricos, sem ficarem financeiramente melhores.
E pronto, convido realmente todos os que se inscreveram, que são de escolas, a verem bem este projeto, que eu acho que é muito importante, da All for Integrity. Quer o Alexandre, quer a Ângela identificaram os locais onde podem encontrar mais informação. Contudo, na DGE também, se for necessário, podem contactar-nos para perguntar. Estamos no início da semana, vamos com certeza trabalhar bem esta semana toda. Obrigado e até breve.